Olá, hoje eu queria fazer a segunda indicação dos livros que podem certamente nos ajudar no nosso crescimento e também na nossa missão educativa, particularmente você que é pai e que é mãe. Certamente cada um de nós já enfrentou esse problema de querer ensinar algumas coisas para os nossos filhos e notar que parece que eles não estão compreendendo o que nós estamos querendo dizer, ou se compreendem, parece aceitar com uma certa dificuldade. Ou mesmo nós, quando vamos refletir sobre algum assunto, às vezes parece que temos a necessidade de materializá-los ou vê-los com uma maior concretude. E isso acontece com diversos temas. Por isso, hoje eu queria indicar para vocês um livro que pode nos ajudar muito, que é esta antologia do William Bennett, que se chama O Livro das Virtudes. Nesse livro, o William Bennett recolhe uma série de poesias, de histórias, de contos, às vezes fantásticos, às vezes são fantasias, às vezes são histórias que imitam muito as histórias que nós vivemos cotidianamente. Mas, de todas as maneiras, estes poemas, essas histórias, estes contos, essas fantasias, elas nos ajudam a ver de uma maneira encarnada algumas virtudes que são muito importantes para o crescimento de uma pessoa. Por exemplo, ele trata da disciplina, da compaixão, da responsabilidade, da amizade, da coragem, da perseverança, todas essas virtudes que influenciam bastante no desenvolvimento pessoal, no crescimento pessoal e que depois têm impacto em tantas áreas da nossa vida. Como eu disse inicialmente, às vezes tratar teoricamente dessas virtudes não parece produzir muito efeito, nem em nós e nem as pessoas que nós queremos colaborar com o seu crescimento. Só que com essas histórias que contam de uma maneira bastante encarnada, bastante viva, bastante personificada essas virtudes, às vezes fica mais fácil ver com mais clareza o que significa essa virtude, como vivê-la concretamente. Por isso eu queria indicar a leitura para cada um de nós, é claro, mas sobretudo para os pais que comprem esses livros, porque pode ser aquele livro de leitura de histórias que normalmente no passado os pais e as mães usavam para contar histórias de dormir, por exemplo, aos seus filhos. De fato, aqui o William Bennett recolhe algumas daquelas histórias que nós ouvimos na nossa infância e que, na verdade, eram histórias que transmitiam, de fato, essas virtudes, essas qualidades humanas que nós precisamos viver. Então, é importante para o nosso crescimento, é claro, porque também nós precisamos crescer nas virtudes e depois na educação dos nossos filhos. Parece que é um livro dedicado, por assim dizer, somente às crianças, mas não é verdade. Um livro assim como este, com essas histórias, esses contos, poesias, podem ajudar também a nós adultos a vislumbrarmos de uma maneira mais concreta como viver essas virtudes e vê-las encarnadas numa pessoa. Por isso não é um livrinho de histórias infantis. Pode ajudar, é claro, as nossas crianças, mas pode ajudar a cada um de nós mesmos. Esses temas relacionados às virtudes, eles são temas muito importantes. Se nós pensarmos seriamente, cada um de nós, para avançarmos e fazermos progresso pessoal, intelectual, em todas as áreas da nossa vida, precisamos desenvolver as virtudes, esses bons hábitos que facilitam o conhecimento e a prática do bem e que podem nos ajudar muito. Por isso esse livro pode ser uma grande ferramenta, um grande instrumento para que cada um de nós, pessoalmente, possa crescer nas virtudes. Mas depois, certamente, nesse papel educativo que nós temos. Também os nossos filhos precisam ir desenvolvendo as virtudes ao longo da sua vida. E o período da infância e da adolescência é um período particularmente importante, porque nesta etapa da vida, a criança e o adolescente ainda têm a sua personalidade facilmente moldável. Por isso, dar a elas o contato com essas histórias e de uma maneira assim tão concreta, pode favorecer o avanço muito rápido nas virtudes. Por isso eu queria convidar você a comprar este livro do William Bennett, que, na verdade ele faz a antologia, o Livro das Virtudes, e quem sabe começar a ler à noite para os filhos, ou ler todos os dias à noite uma pequena dessas histórias como uma espécie de pílula diária, porque como são histórias pequenas, facilmente a gente poderia ler, por exemplo, antes de dormir ou depois do almoço, e particularmente eu queria dizer para as crianças e para os adolescentes, para que eles leiam todos os dias. Às vezes a gente se pergunta, como é que nós vamos substituir, por exemplo, o uso do celular, do tablet
ou desses meios eletrônicos que, apesar de trazerem alguma vantagem, tantas vezes acabam sendo um grande empecilho para o crescimento dos nossos filhos. Uma boa sugestão é justamente essa: trocar o celular, o tablet, por um livro e, sobretudo, fazer isso em família. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de livro que você gostaria que nós comentássemos aqui, ou se você conhece alguém que poderia se beneficiar muito dessa leitura, marque ela aí no Instagram, mande a sua pergunta para nós, passe aqui no nosso colégio, venha nos visitar. Eu queria lembrar que agosto está se aproximando e nós vamos começar já o ano de 2020 com as nossas matrículas, divulgando o nosso colégio, e você, mais do que ninguém, é o nosso maior promotor. Deus te abençoe.